Você já parou para pensar no que acontece quando você visita o túmulo de alguém que amou? Talvez você tenha ido ao cemitério com o coração apertado, levando flores, acendendo uma vela, sussurrando um nome que dói tanto pronunciar. Você sente que está sozinho naquele silêncio de pedra e terra. Mas e se eu te dissesse que naquele exato momento algo extraordinário está acontecendo? E se você soubesse que aquela alma que você tanto ama está ali, percebendo cada palavra, cada lágrima, cada gesto de amor? Santa Teresa de Ávila, uma das maiores mestras espirituais que a Igreja já conheceu, revelou em seus escritos que as almas dos fiéis defuntos não apenas existem em um estado passivo, mas sentem, respondem e se alegram com nossas orações. Ela viu além do véu da morte e nos deixou um tesouro de sabedoria sobre essa realidade invisível, mas profundamente real. Quando você chega diante daquela lápide fria, pode parecer que está falando sozinho, mas a verdade é bem diferente. A morte física não apaga os laços do coração. O amor verdadeiro, aquele que nasceu em Deus, não pode ser destruído pela separação dos corpos. Santa Teresa ensinava que o amor é um vínculo espiritual que transcende todas as barreiras, inclusive a da morte. Nas Moradas do Castelo Interior, ela escreveu que o amor que foi verdadeiro em vida não se rompe, porque sua raiz está plantada em Deus, que é eterno. Isso significa que quando você vai ao cemitério e ora, quando você fala com aquela pessoa que partiu, sua oração atravessa o tempo e o espaço. Ela chega até aquela alma como uma onda de luz pura, como um abraço invisível que conforta e fortalece. Você já sentiu aquela paz inexplicável quando está em oração diante da tumba de alguém querido? Aquele momento em que, mesmo com o coração partido, você sente uma espécie de alívio, como se um peso tivesse saído dos seus ombros? Não é coincidência. Santa Teresa explicou que, quando oramos pelos mortos, não estamos apenas fazendo algo bonito ou simbólico. Estamos participando de um mistério profundo de comunhão. Ela afirmava que Deus permite às almas do purgatório saber quem está orando por elas. Elas recebem essa informação espiritual e se alegram com uma gratidão que nossa mente humana mal consegue compreender. Imagine a alegria de uma alma que estava se sentindo esquecida, sofrendo a purificação necessária para entrar na presença de Deus, e de repente percebe que não foi abandonada, que alguém ainda pronuncia seu nome com amor e carinho. Mas aqui está algo que talvez você não saiba e que pode transformar completamente a forma como você vê suas visitas ao cemitério. Quando você vai até lá, não é apenas aquela alma que recebe algo de você. Você também recebe algo em troca. Santa Teresa ensinava que as almas agradecidas pela nossa ajuda se tornam nossas intercessoras poderosas diante de Deus. Ela escreveu que uma única oração por um defunto vale mais que 1000 pelos vivos e que essas almas, uma vez libertas e no céu, jamais se esquecem de quem as ajudou. Elas intercederão por você, pela sua família, pelos seus problemas, pelas suas dores. Existe um laço de gratidão eterna que se forma quando você dedica seu tempo, suas orações, seu amor a quem já partiu. Então, da próxima vez que você for ao cemitério, lembre-se de que você não está apenas dando, você está recebendo graças e bênçãos que talvez nunca consiga contar nesta vida. Vamos falar agora sobre algo que muita gente não entende direito: o purgatório. Existe tanta confusão sobre o que é esse lugar, esse estado de purificação. Muitos imaginam como uma espécie de castigo cruel ou uma prisão onde Deus coloca as almas para sofrerem. Mas Santa Teresa tinha uma compreensão completamente diferente. Para ela, o purgatório não era uma punição, mas um ato supremo de misericórdia e amor. É o lugar onde as almas que morreram em estado de graça, mas que ainda não estão completamente purificadas, são preparadas para entrar na presença santa de Deus. É como um grande fogo de amor que queima tudo que ainda não é puro, tudo que ainda está manchado pelo egoísmo, pelo apego desordenado, pelo pecado. E sabe o que é mais impressionante? Essas almas querem estar lá. Elas entendem que precisam dessa purificação para poderem finalmente ver a face de Deus. Santa Teresa teve visões do purgatório e ficou profundamente tocada com o que viu. Ela descreveu almas que, mesmo em meio à dor da purificação, estavam cheias de uma alegria que vinha da certeza de que logo estariam com Deus para sempre. Ela viu que essas almas não têm revolta, não têm desespero. Elas sabem que cada momento de sofrimento as aproxima da visão beatífica, do abraço eterno com o Criador. Mas aqui está o ponto crucial.
Elas não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem completamente das nossas orações, dos nossos sacrifícios, das nossas missas oferecidas por elas. Cada vez que você vai ao cemitério e reza, cada vez que você oferece uma santa missa pela alma de alguém, você está literalmente acelerando a entrada dela no céu. Você está sendo instrumento de misericórdia divina. Imagine uma alma no purgatório. Ela está ali, ardendo no fogo do amor purificador, esperando, ansiando pelo momento em que poderá ver a Deus. E então, de repente, ela percebe que alguém está orando por ela. É como se uma brisa fresca passasse por cima daquele fogo. É como se uma mão suave tocasse sua testa e dissesse: "Você não está sozinha, você não foi esquecida." Santa Teresa explicava que nossas orações chegam até essas almas como um bálsamo, como um remédio espiritual que alivia suas dores e apressam sua libertação. E o mais bonito de tudo é que, quando essas almas finalmente entram no céu, quando são admitidas na presença de Deus, elas olham para trás e veem quem as ajudou. Elas nunca esquecem. E a partir daquele momento, elas se tornam suas advogadas no céu, intercedendo por você com um poder que você nem imagina. Você quer saber como fazer isso da maneira mais eficaz? Como transformar sua visita ao cemitério em um verdadeiro ato de amor que atravessa as dimensões da eternidade? Santa Teresa era muito prática nos seus ensinamentos espirituais. Ela não gostava de complicação. Ela sempre dizia que Deus valoriza a sinceridade do coração muito mais do que a eloquência das palavras. Então, quando você for ao cemitério, não precisa levar orações complicadas ou elaboradas. Você não precisa saber latim ou decorar rezas longas. O que você precisa é ir com o coração aberto e sincero. Chegue até a tumba, faça o sinal da cruz, respire fundo e entre em um momento de silêncio interior. Deixe o barulho do mundo lá fora e conecte-se com aquela realidade espiritual que está além do que seus olhos podem ver. Comece com um Pai Nosso, oferecido de todo o coração. Depois, você pode dizer uma jaculatória simples, como: Senhor, dai-lhes o descanso eterno e que a luz perpétua os ilumine. E então, faça algo que Santa Teresa recomendava especialmente. Converse com aquela alma como você conversaria com um amigo querido que está viajando e que logo, logo vai voltar. Porque é exatamente isso que a morte é. Não é um fim, é uma viagem. É uma separação temporária até o grande reencontro. Fale com simplicidade. Peça perdão se você precisa pedir perdão. Agradeça se você precisa agradecer. Diga que sente saudade. Conte o que está acontecendo na sua vida. Pode parecer estranho no começo, mas confie. Essa alma está ouvindo você de uma forma espiritual que vai muito além da audição física. E então, ofereça sua oração unida ao sacrifício de Cristo na cruz. Essa combinação, sua oração sincera, unida ao poder infinito do sacrifício de Jesus, se torna um fio de ouro que une o céu e a terra, que atravessa o purgatório e traz alívio e libertação. Depois de orar, não vá embora apressado. Fique ali mais um pouco. Deixe seu coração sentir aquela presença. Muitas pessoas relatam que, após orarem pelos seus mortos com devoção, sentiram uma paz inexplicável, um conforto que não veio delas mesmas, mas de fora, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível sobre seus ombros, dizendo: "Está tudo bem, eu estou bem, obrigado por não me esquecer." Esses momentos são preciosos. Eles são sinais da comunhão dos santos, daquela realidade maravilhosa que a Igreja nos ensina. Todos nós, vivos e mortos, que estamos em Cristo, formamos uma única família. Não estamos separados. Estamos unidos por laços que a morte não pode quebrar. E quando você sai do cemitério depois de uma oração assim, sincera e profunda, você não sai igual. Algo mudou em você. Você tocou a eternidade por um instante e a eternidade tocou você. Agora, deixe eu te contar algo que pode trazer uma alegria imensa ao seu coração. Você sabia que quando você ora pelos mortos, não está apenas ajudando eles? Você está recebendo ajuda também. Santa Teresa foi muito clara sobre isso nos seus escritos. Ela disse que Deus fez com que ela entendesse que as orações pelos defuntos têm um poder especial, diferente de qualquer outra forma de oração. Quando você ora por uma alma do purgatório, você está fazendo um ato de caridade pura. Essas almas não podem fazer nada por si mesmas.
então você está sendo a mão de Deus estendida para ajudá-las. E Deus nunca fica em dívida, Ele sempre retribui. As almas que você ajuda a entrar no céu se tornam suas intercessoras mais poderosas. Elas têm uma gratidão eterna por você. E do céu, onde elas estão agora na presença plena de Deus, elas olham para você, veem suas necessidades, suas dores, suas lutas e intercedem por você com uma insistência amorosa. Há inúmeros relatos ao longo da história da Igreja de pessoas que receberam graças extraordinárias depois de orarem devotamente pelos mortos. Conversões súbitas, curas inexplicáveis, soluções para problemas que pareciam impossíveis, paz interior em meio a tempestades terríveis. Não é magia, não é superstição. É a economia divina da graça funcionando perfeitamente. É a comunhão dos santos em ação. Quando você cuida das almas do purgatório, elas cuidam de você. Santa Teresa contava que depois de oferecer muitas orações e sacrifícios pelas almas, ela começou a experimentar proteções e auxílios especiais em momentos difíceis. Ela atribuía isso à gratidão daquelas almas que ela tinha ajudado a chegar ao céu. Então, pense nisso. Cada vez que você vai ao cemitério, cada vez que você manda celebrar uma missa por um defunto, cada vez que você oferece 1/3 pelas almas, você está fazendo um investimento eterno. Você está construindo uma rede de intercessores no céu que nunca vão te abandonar. E sabe o que é ainda mais bonito? Esse ciclo de amor e gratidão não termina nunca. Quando você chegar ao fim da sua vida terrena, quando for a sua vez de partir, essas almas que você ajudou estarão lá para te receber. Elas estarão prontas para interceder por você, para ajudar na sua purificação se você precisar, para te guiar até a presença de Deus. Santa Teresa tinha uma compreensão profunda dessa dinâmica celestial. Ela via a Igreja não como uma organização humana apenas, mas como uma comunidade viva que inclui os que estão no céu gozando da visão de Deus, os que estão no purgatório se purificando, e nós que estamos aqui na Terra lutando nossa batalha espiritual. E todos nós estamos conectados, todos nós podemos ajudar uns aos outros, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade no seu coração, sua vida espiritual se transforma completamente. Tem algo que precisamos falar sobre e que Santa Teresa conhecia muito bem: a presença de Maria, a Mãe de Deus, em tudo isso. Você sabia que Nossa Senhora tem um papel especialíssimo em relação às almas do purgatório? Santa Teresa tinha uma devoção profundíssima à Virgem Maria e ela recebeu revelações sobre como Maria atua em favor das almas que sofrem a purificação. Ela viu, em visões místicas, a Virgem Santíssima descendo ao purgatório, consolando as almas, cobrindo-as com seu manto maternal, aliviando suas dores. Maria é a mãe não apenas dos vivos, mas também daqueles que já partiram. Ela não abandona ninguém. E quando você, no cemitério, reza uma Ave Maria por aquela alma que você ama, você está invocando a presença da Rainha do Céu. Você está pedindo que ela mesma vá até aquela alma e a console, a proteja, a ajude. Santa Teresa escrevia que não existe oração mais poderosa para ajudar as almas do purgatório do que o Santo Rosário rezado com devoção. Cada Ave Maria é como uma pétala de rosa que cai sobre as almas sofredoras, refrescando-as, confortando-as, apressando sua libertação. Nossa Senhora tem uma compaixão maternal que não conhece limites. Ela sabe o que é sofrer, ela esteve ao pé da cruz vendo seu filho morrer. Ela entende a dor da separação, a angústia da espera, a agonia da purificação. Por isso, ela é tão eficaz em ajudar essas almas. Quando você está diante da tumba de alguém querido e reza o terço, você não está sozinho. Maria está ao seu lado, unindo suas orações às dela, levando-as até o trono de Deus com uma eficácia que nenhuma criatura humana poderia alcançar sozinha. E tem mais. Santa Teresa ensinava que, sob o manto de Maria, os limites entre vida e morte se dissolvem na misericórdia. Ou seja, quando você se coloca sob a proteção da Virgem, quando você confia nela, quando você a invoca especialmente em favor dos seus mortos, você está criando uma ponte de amor e misericórdia que conecta você, aquela alma e o próprio coração de Deus. Maria é medianeira de todas as graças. Tudo o que Deus quer dar a nós, Ele dá através das mãos dela.
Então, imagine a força, a potência espiritual de uma oração feita no cemitério, diante da tumba de alguém que você ama, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. É como se o céu inteiro se abrisse para responder. É como se anjos descessem para cumprir aquele pedido. É algo que a mente humana não consegue compreender totalmente, mas o coração sente, o coração sabe. Por isso, Santa Teresa aconselhava seus filhos espirituais a nunca ir ao cemitério sem invocar a Virgem Maria. Reze pelo menos uma Ave Maria, ofereça pelo menos uma década do terço. Peça que ela, que é Mãe de Misericórdia, vá até aquela alma que você está lembrando e a abrace com seu amor maternal. E confie de verdade que ela vai fazer isso. Maria nunca ignora um pedido sincero de um filho seu. Ela é mãe e mãe não abandona filho. Seja esse filho vivo ou morto, seja ele santo ou pecador, seja ele merecedor ou não. Maria ama a todos com um amor que só Deus poderia colocar no coração dela. Então use essa arma poderosíssima que a Igreja te dá. Use a intercessão de Maria. Faça dela sua aliada na missão de ajudar as almas a chegarem ao céu. Você já parou para pensar no que a Igreja ensina sobre a comunhão dos santos? Não é apenas uma frase bonita que repetimos no credo. É uma realidade viva, pulsante, que está acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras. A comunhão dos santos é a união de todos os membros do corpo místico de Cristo, os que já estão no céu e gozam da visão beatífica, os que estão no purgatório sendo purificados e nós que estamos aqui na terra ainda lutando. Todos nós fazemos parte dessa grande família de Deus. E o que une essa família não é apenas um vínculo emocional ou sentimental. É o próprio sangue de Cristo. É a graça que flui da cruz e alcança todos nós, em todas as dimensões da existência. Santa Teresa compreendia isso profundamente. Ela sabia que não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Quando você vai ao cemitério e ora, você está exercendo essa comunhão dos santos de forma concreta. Você está sendo canal de graça para aquela alma. E essa alma, por sua vez, está sendo canal de intercessão para você. É uma troca de amor que atravessa barreiras que para nós parecem intransponíveis. Para Deus, essas barreiras não existem. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que são vivos para ele, mesmo tendo morrido há milhares de anos. Porque para Deus todos vivem. E se todos vivem em Deus, então todos podemos nos comunicar através dele, podemos nos ajudar através dele, podemos nos amar através dele. Essa é a beleza da comunhão dos santos. Não é uma doutrina abstrata, é uma experiência real, palpável, transformadora. Santa Teresa insistia muito nesse ponto porque ela sabia que muita gente tem medo da morte, medo dos cemitérios, medo de falar sobre os mortos. Mas esse medo vem da ignorância. Quando você entende a verdadeira natureza da morte à luz da fé católica, o medo se dissolve e dá lugar a uma esperança radiante. A morte não é o fim, é apenas a passagem de uma forma de existência para outra. É como uma pessoa que sai de uma sala escura e entra em um jardim ensolarado. O corpo fica para trás, sim, mas a alma, que é o que realmente somos, continua viva, consciente, capaz de amar e de receber amor. E enquanto essa alma não chega ao céu, ela precisa de nós. Ela conta conosco. Somos nós aqui na Terra que temos o poder de oferecer missas, orações, sacrifícios que vão ajudá-la a se purificar e entrar na glória eterna. E aqui está algo que vai tocar seu coração. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante da morte de alguém querido? Quantas vezes você desejou poder fazer mais, ajudar de alguma forma, mas se sentiu de mãos atadas porque a pessoa já tinha partido? Pois bem, a Igreja te dá essa possibilidade. Através das orações pelos mortos, através da Santa Missa oferecida pelas almas, você pode continuar amando e ajudando aquela pessoa mesmo depois da morte. Você não está impotente. Você tem um poder enorme nas suas mãos. Suas orações, unidas ao sacrifício infinito de Cristo, podem libertar uma alma do purgatório. Podem fazer com que ela entre na alegria eterna do céu. Não existe obra de caridade maior do que essa. Santa Teresa dizia que se as pessoas realmente entendessem o valor de uma missa pelas almas, os cemitérios estariam sempre cheios de gente orando, as igrejas estariam lotadas de fiéis pedindo missas pelos defuntos, porque é a coisa mais poderosa que existe.
Vamos falar agora sobre algo muito prático. Você pode estar se perguntando, mas com que frequência devo ir ao cemitério? Preciso ir sempre? Existe um jeito certo ou errado de fazer isso? Santa Teresa era muito equilibrada nos seus ensinamentos. Ela não era extremista. Ela entendia que cada pessoa tem suas circunstâncias, suas possibilidades. O importante não é a frequência das visitas físicas ao cemitério, mas a constância da memória amorosa e da oração. Se você pode ir ao cemitério uma vez por semana, vá com devoção. Se você só pode ir uma vez por mês, ou até uma vez por ano, não tem problema. O que importa é que você não esqueça, que você mantenha aquela alma viva na sua memória e nas suas orações. Você pode orar pelos seus mortos em qualquer lugar. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na rua. Deus escuta todas as orações sinceras, venham de onde vierem. Mas a visita física ao cemitério tem um valor especial. Por quê? Porque é um ato concreto, é um sacrifício do seu tempo, do seu conforto. Quando você se levanta, pega um ônibus ou dirige até o cemitério, caminha até a sepultura, se ajoelha ali naquela terra fria, você está oferecendo algo real. Você está saindo da sua zona de conforto para ir honrar aquela memória. E esse esforço físico se une à sua oração espiritual, criando uma oferenda completa, corpo e alma, que é extremamente agradável a Deus. Santa Teresa valorizava muito esses atos concretos de devoção porque ela sabia que nós somos compostos de corpo e alma, e que Deus quer as duas partes. Não adianta ter uma fé puramente mental, abstrata. A fé precisa se encarnar em gestos concretos. E ir ao cemitério, levar flores, acender uma vela, limpar a lápide, tudo isso são gestos de amor encarnado que tocam o coração de Deus. Além disso, o ambiente do cemitério tem algo de especial. É um lugar de silêncio, de recolhimento, onde as distrações do mundo ficam mais distantes. É mais fácil entrar em oração profunda ali. É mais fácil sentir a presença do sagrado. Não é à toa que desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis iam aos túmulos dos mártires para orar. Eles sabiam que aqueles lugares eram sagrados, eram pontos de encontro entre o céu e a terra. O mesmo vale para o túmulo de qualquer pessoa que morreu em Cristo. Aquele lugar é sagrado porque ali descansa um corpo que foi templo do Espírito Santo, que foi habitado pela graça, que ressuscitará no último dia. Então, quando você vai ao cemitério com essa consciência, com essa reverência, sua oração ganha uma densidade, uma profundidade que é difícil alcançar em outros lugares. E aqui vai um conselho precioso de Santa Teresa. Não vá ao cemitério só quando você está triste ou nos aniversários de morte. Vá também em dias comuns. Vá quando você está feliz, quando recebeu uma graça, quando quer agradecer. Compartilhe suas alegrias com aquela alma também. Ela vai se alegrar com você. Lembre-se, a morte não destruiu a relação de amor, apenas a transformou. Aquela pessoa ainda se importa com você, ainda quer saber de você, ainda torce por você. Então, trate-a como você trataria qualquer pessoa viva que você ama. Converse, compartilhe, agradeça, peça conselhos em oração. E confie que, de alguma forma, misteriosa mas real, aquela alma está respondendo, está intercedendo, está presente na sua vida de um jeito que seus olhos não podem ver, mas seu coração pode sentir. Existe um aspecto da doutrina católica sobre os mortos que muita gente desconhece ou entende mal, e Santa Teresa pode nos ajudar a esclarecer. Algumas pessoas acham que orar pelos mortos é uma espécie de barganha, como se estivéssemos tentando subornar Deus ou mudar seu julgamento. Nada poderia estar mais longe da verdade. Quando oramos pelos defuntos, não estamos tentando mudar a vontade de Deus. Estamos participando dela. Deus, na sua sabedoria infinita, quis que nós fizéssemos parte do seu plano de salvação. Ele poderia salvar as almas sem a nossa ajuda, claro. Mas ele escolheu nos incluir nesse processo porque ele nos ama e quer que sejamos co-criadores com ele. É uma dignidade incrível. É um privilégio imenso. Cada vez que você ora por um morto, você está sendo usado por Deus como instrumento da sua misericórdia. Santa Teresa explicava isso de uma forma muito bonita. Ela dizia que Deus espera nossas orações pelos mortos como um pai espera que seus filhos sejam generosos uns com os outros.
Deus fica feliz quando vê que não esquecemos nossos irmãos que já partiram. Fica feliz quando vê que somos capazes de amar além das fronteiras da morte. E porque Ele fica feliz, porque essa atitude nos transforma e nos santifica, Ele derrama graças abundantes sobre as almas que estão sendo lembradas. Não é um sistema mecânico, é uma dinâmica de amor. O amor verdadeiro sempre transforma tanto quem ama quanto quem é amado. E no caso das orações pelos mortos, a transformação é dupla. A alma do purgatório recebe alívio e libertação. E você, que ora, recebe santificação e cresce em caridade. É uma vitória completa. Então não pense nunca que suas orações são inúteis ou que não fazem diferença. Cada Ave Maria que você reza por um defunto tem um valor eterno. Cada vela que você acende é uma luz que atravessa as trevas do purgatório. Cada missa que você manda celebrar é uma torrente de graça que lava e purifica aquela alma. Santa Teresa via isso com seus próprios olhos espirituais. Ela testemunhava o efeito real, concreto, das orações pelos mortos. E ela ficava maravilhada com a bondade de Deus que criou esse sistema tão perfeito, onde ninguém fica desamparado, onde sempre há esperança, onde o amor sempre pode encontrar um caminho. Por isso ela insistia tanto para que seus filhos espirituais nunca negligenciassem essa prática. Orar pelos mortos não é opcional para quem quer viver plenamente a vida cristã. É um dever de caridade, é um privilégio de amor. E veja só que coisa incrível. Quando você faz isso com constância, quando você adota a prática de orar regularmente pelos seus mortos e até pelas almas em geral que não tem quem ore por elas, algo acontece dentro de você. Você começa a desenvolver uma consciência mais aguda da eternidade. Você começa a ver sua vida presente à luz do destino eterno. As coisas que pareciam tão importantes, tão urgentes como dinheiro, sucesso, status, começam a perder um pouco do seu brilho. E as coisas que realmente importam, como o amor, a santidade, a salvação da alma, começam a brilhar mais forte. Santa Teresa dizia que a meditação sobre a morte e sobre a vida eterna era um dos meios mais poderosos de transformação espiritual. E orar pelos mortos é uma forma de meditação sobre esses temas. Cada vez que você vai ao cemitério, você se lembra de que um dia será sua vez. Essa lembrança não é mórbida se for feita com fé, é santificante, é libertadora. Tem uma história que Santa Teresa contava sobre uma alma do purgatório que apareceu para ela em visão. Era a alma de um padre que tinha sido confessor dela. Ele tinha sido um homem bom, piedoso, mas tinha negligenciado certas práticas espirituais e tinha alguns apegos desordenados. Quando morreu, foi direto para o purgatório. A alma apareceu para Santa Teresa toda vestida de branco, mas com uma expressão de sofrimento intenso, e disse a ela: Teresa, você não imagina a diferença que suas orações fazem. Cada vez que você reza por mim, sinto um alívio imenso. Por favor, não pare. E então a alma pediu que Santa Teresa mandasse celebrar missas por sua intenção e oferecesse algumas penitências. Santa Teresa fez tudo isso com grande fervor, e algum tempo depois, a alma apareceu novamente, mas dessa vez radiante, cheia de alegria, toda luminosa. Ela disse: agora estou livre, vou entrar na glória de Deus, e vou interceder por você para sempre. E desapareceu, envolta em luz. Essa história que Santa Teresa contou em seus escritos nos ensina várias coisas importantes. Primeiro, que as almas do purgatório realmente sabem quem está orando por elas e são imensamente gratas. Segundo, que nossas orações e sacrifícios têm um efeito real e mensurável na condição dessas almas. Terceiro, que uma vez libertas, essas almas se tornam nossas intercessoras poderosas. E quarto, que existe uma alegria imensa, uma felicidade indescritível quando uma alma finalmente entra no céu depois do purgatório. Imagine a alegria daquele padre quando ele finalmente viu a face de Deus. Imagine a gratidão que ele sentia por Santa Teresa. E agora imagine que você pode ser responsável por dar essa alegria a uma alma. Você pode ser o instrumento de Deus para libertar alguém do sofrimento e levá-lo à felicidade eterna. Existe missão maior que essa? Santa Teresa ficou tão tocada com essa experiência que passou a dedicar muito mais tempo e energia às orações pelos mortos. Ela ensinava suas irmãs religiosas a fazerem o mesmo. Ela dizia: não deixem passar um dia sem oferecer alguma oração pelas almas do purgatório. Pode ser um Pai Nosso,
Pode ser uma Ave Maria, pode ser uma jaculatória simples como Jesus Misericórdia. Mas façam alguma coisa todos os dias. E ela prometia que quem fizesse isso nunca ficaria desamparado, porque teria uma multidão de almas gratas intercedendo por ele no céu. E, de fato, a vida de Santa Teresa é cheia de exemplos de proteção divina, de graças extraordinárias, de providências miraculosas. Ela atribuía muitas dessas bênçãos à intercessão das almas que ela tinha ajudado a entrar no céu. É como se ela tivesse criado uma rede de proteção celestial ao redor dela por causa da sua caridade para com os mortos. E você pode fazer o mesmo. Comece hoje. Se você tem alguém querido que já partiu, comprometa-se a rezar por essa pessoa todos os dias. Não precisa ser uma oração longa. Pode ser só 1 minuto. Mas seja fiel, seja constante. E se você puder, de vez em quando, mande celebrar uma santa missa por aquela alma. A missa é o ato de adoração mais perfeito. É o próprio sacrifício de Cristo se tornando presente no altar. Não existe oração mais poderosa. Quando você oferece uma missa por um defunto, é como se você colocasse aquela alma diretamente nas mãos de Jesus crucificado, é como se o sangue de Cristo lavasse aquela alma ali mesmo. O efeito é imediato e tremendo. Santa Teresa dizia que uma única missa pode libertar uma alma do purgatório, dependendo do estado dela e da disposição de quem oferece. Então, não subestime esse poder que você tem nas mãos. Agora vou te falar sobre algo que talvez você nunca tenha pensado, mas que Santa Teresa conhecia bem. O cemitério pode ser um lugar de encontro com Deus. Sim, você leu certo. Não é apenas um lugar de despedida, de luto, de tristeza. Pode ser um lugar onde você encontra a Deus de uma forma muito profunda. Por quê? Porque o cemitério nos coloca cara a cara com a verdade fundamental da nossa existência. Somos mortais, esta vida passa e existe outra vida que é eterna. Quando você está ali, diante de uma lápide, cercado por túmulos, é difícil ficar preso às ilusões do mundo. É difícil continuar fingindo que você vai viver para sempre na carne, que o que realmente importa é o sucesso terreno, o prazer imediato. O cemitério desmascara todas essas mentiras. Ele te obriga a olhar para a verdade nua e crua. Você vai morrer. E aí vem a pergunta mais importante. E depois? Santa Teresa passava horas meditando sobre a morte. Não porque fosse mórbida ou depressiva, mas exatamente o contrário. Ela entendia que meditar sobre a morte era o melhor antídoto contra a vaidade, o orgulho, o apego desordenado às coisas terrenas. Quando você se lembra com frequência de que vai morrer, você começa a viver melhor, você começa a valorizar o que realmente importa, você perdoa mais facilmente, ama mais generosamente, vive mais intensamente. O cemitério pode ser seu professor nesse sentido. Cada visita pode ser uma aula de sabedoria. E ao mesmo tempo que você está ali orando pelos mortos, você está aprendendo a viver melhor. Você está sendo transformado. Santa Teresa dizia que não há melhor remédio para a alma do que pensar na morte com frequência, mas sempre com esperança na ressurreição. E aqui está o ponto crucial. Quando você vai ao cemitério com fé católica, você não vai apenas pensar na morte. Você vai pensar na vida eterna. Você vai pensar na ressurreição, porque isso é o que o cristianismo nos promete. A morte não é o fim. É a porta para a vida verdadeira, a vida plena, a vida que nunca acaba. Quando você está ali, orando, você está fazendo um ato de fé nessa promessa. Você está dizendo: eu acredito que este corpo que está aqui enterrado vai ressuscitar. Eu acredito que esta alma que amei está viva em Deus. Eu acredito que um dia vou me reencontrar com ela num abraço que nunca mais vai terminar. Essa é a fé cristã na sua essência mais pura. E o cemitério, longe de ser um lugar de desespero, se torna um lugar de esperança radiante. Santa Teresa tinha uma devoção especial pela festa de finados, o dia 2 de novembro, quando a igreja dedica um dia inteiro para rezar por todos os fiéis defuntos. Ela ensinava que nesse dia os céus se abrem de uma forma especial, que as orações sobem como incenso diante do trono de Deus, que inúmeras almas são libertas do purgatório e entram no paraíso. Ela incentivava todo mundo a ir ao cemitério nesse dia, a multiplicar as orações, os sacrifícios, as missas. E ela prometia que quem fizesse isso com devoção receberia graças extraordinárias. É um dia santo, um dia poderoso. Se você ainda não tem o costume de ir ao cemitério no dia de finados, comece este ano. Vá com fé, vá com amor e não vá apenas para visitar seus próprios mortos. Ore também pelas almas abandonadas, por aquelas que ninguém lembra,
que não têm ninguém para rezar por elas. Santa Teresa fazia isso sempre. Ela tinha uma compaixão imensa por essas almas esquecidas. Você sabe quantas almas existem no purgatório que não tem ninguém orando por elas? Pessoas que morreram sozinhas, sem família, sem amigos, ou pessoas cujas famílias se esqueceram delas com o passar do tempo. Essas almas sofrem duplamente. Primeiro pelo fogo purificador, segundo pela solidão de saber que ninguém as lembra. Santa Teresa chorava por essas almas. E ela pedia a todos que pudessem oferecer pelo menos uma oração por dia pelas almas mais abandonadas do purgatório. Imagine o que significa para uma dessas almas quando alguém, mesmo sem conhecê-la, dedica uma oração por ela. É como se um raio de sol entrasse numa prisão escura. É como se uma mão amiga tocasse um ombro cansado. É pura caridade, puro amor desinteressado. E Deus recompensa isso de forma generosa. Então, da próxima vez que você for ao cemitério, depois de orar pelos seus entes queridos, dedique alguns minutos para orar pelas almas abandonadas. Não precisa saber seus nomes. Deus sabe. Apenas diga: Senhor, por todas as almas que estão no purgatório e não tem ninguém para rezar por elas, ofereço esta oração. Que elas sejam libertadas e entrem na tua glória. E pode ter certeza que sua oração vai ser escutada, que vai fazer diferença. Que almas vão ser libertas por causa do seu gesto de amor. E essas almas, uma vez no céu, vão se lembrar de você, vão interceder por você, vão ser suas amigas eternas. Santa Teresa ensinava que uma das riquezas do céu é a amizade entre os santos. E quando você ora pelas almas do purgatório, você está fazendo amizades eternas. Você está construindo relacionamentos que vão durar para sempre, que vão te acompanhar pela eternidade. Vamos falar agora sobre algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre o luto e a saudade. Muitas pessoas, quando perdem alguém querido, ficam presas numa tristeza que nunca passa. Elas visitam o cemitério apenas para chorar, apenas para alimentar a dor. E embora a dor seja natural e até saudável no começo, chega um momento em que ela precisa ser transformada. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela mesma perdeu pessoas queridas ao longo da vida, seu pai, sua mãe, irmãos, amigas religiosas. E ela sofreu, é claro. Ela era humana, tinha um coração sensível, mas ela não deixava que a tristeza a paralisasse. Ela transformava a dor em amor ativo. Em vez de apenas chorar pelos mortos, ela orava por eles. Ela oferecia missas, ela fazia sacrifícios. E ao fazer isso, ela mantinha viva a relação de amor de uma forma muito mais saudável e santa. Você pode fazer o mesmo. Se você tem alguém querido que partiu e sente aquele peso no peito toda vez que pensa nessa pessoa, tente mudar um pouco sua abordagem. Em vez de apenas se entregar à saudade que machuca, comece a orar ativamente por aquela alma. Toda vez que a lembrança vier e trouxer tristeza, transforme essa tristeza em oração. Diga: Senhor, cuida desta pessoa que eu amo tanto. Purifica-a, santifica-a, leva-a para o teu abraço eterno. E então ofereça aquela dor como sacrifício pela alma dela. Santa Teresa dizia que o sofrimento oferecido a Deus em união com o sofrimento de Cristo tem um valor redentor imenso. Quando você pega sua dor pela morte de alguém e oferece essa dor para ajudar na salvação dessa pessoa, você transforma a tragédia em vitória. Você tira algo bom do mal. Você participa da própria obra redentora de Cristo. E sabe o que vai acontecer quando você começar a fazer isso? Aos poucos, muito aos poucos, aquela tristeza paralisante vai se transformar em paz. Você vai continuar sentindo saudade, é claro. A saudade nunca vai embora completamente desta vida. Mas não vai ser mais aquela saudade desesperada, sem esperança. Vai ser uma saudade cheia de expectativa. Vai ser como a saudade que você sente de alguém que está viajando, mas que você sabe que vai voltar. Você sente falta, mas também sente alegria antecipada pelo reencontro. E é exatamente isso que a fé cristã nos promete: o reencontro, a vida eterna juntos. Santa Teresa tinha essa certeza absoluta, e por causa dessa certeza, ela podia olhar para a morte com serenidade, até com alegria. Ela sabia que era apenas uma passagem. Deixe que essa certeza entre no seu coração também. Quando você for ao cemitério, não vá apenas para dizer adeus. Vá para dizer até logo.
Vá para fortalecer o vínculo que a morte não conseguiu quebrar. Vá para dizer: eu te amo, eu não te esqueci, estou rezando por você e um dia vamos nos encontrar de novo e dessa vez para sempre. Essas palavras ditas com fé sincera têm um poder que você nem imagina. Elas atravessam o espaço, o tempo, as dimensões. Elas chegam àquela alma como uma caricia divina. E a alma responde do jeito dela, do lugar espiritual onde ela está, enviando de volta amor, gratidão, intercessão. É um diálogo de amor que transcende a morte. É a comunhão dos santos acontecendo na sua vida de forma concreta. E agora, para encerrar, vou te dar um desafio. Um desafio que vem diretamente dos ensinamentos de Santa Teresa. Comprometa-se a partir de hoje a nunca mais ver o cemitério como um lugar apenas de tristeza. Veja-o como um lugar de esperança, de amor, de comunhão. Comprometa-se a visitar os túmulos dos seus entes queridos não apenas nos aniversários de morte ou em datas especiais, mas também em momentos de alegria, em momentos de gratidão. Leve flores não apenas quando você está triste, mas também quando você está feliz. E mais importante ainda, comprometa-se a orar. Orar muito, orar sempre, pelos seus mortos e pelos mortos de todos. Porque no final das contas, todos nós somos uma família em Cristo. E uma família não abandona ninguém, nem mesmo depois da morte. Santa Teresa viveu essa realidade até o fim da sua vida. Mesmo em seus últimos dias, quando estava gravemente doente, ela continuava rezando pelas almas do purgatório. E quando finalmente chegou sua hora de partir, dizem que seu rosto ficou iluminado de alegria. Ela estava indo encontrar aquele Deus que ela amou durante toda a vida. E ela sabia que lá no céu, a esperando, estavam todas aquelas almas que ela tinha ajudado com suas orações. Imagine a festa que deve ter sido quando Santa Teresa chegou ao céu. Imagine quantas almas vieram ao seu encontro para agradecer, para abraçá-la, para celebrar. Essa é a recompensa de quem vive uma vida de caridade para com os mortos. Essa é a herança de quem entende que o amor é mais forte que a morte. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe mais ninguém que você ama ser esquecido. Não deixe mais nenhuma oração não rezada, nenhuma missa não oferecida, nenhuma visita não feita. Porque o tempo é curto, a vida passa rápido, e um dia será você quem vai precisar das orações dos vivos. Um dia será você quem vai estar do outro lado, esperando, ansiando por uma palavra de amor, por uma lembrança, por uma oração. E quando esse dia chegar, você vai querer que alguém se lembre de você. Então comece agora a construir essa rede de amor que transcende a morte. Comece agora a viver a comunhão dos santos de forma plena. E quando você for ao cemitério da próxima vez, vá com o coração leve, vá com esperança, vá com fé, porque você não está visitando mortos. Você está visitando vivos em Deus. E o amor que você leva com você não termina na terra. Ele sobe ao céu e volta como bênção